Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O primeiro-ministro do Canadá convocou eleições federais antecipadas em meio à ameaça de Trump. Então, Mark Carney, que é primeiro-ministro há apenas 10 dias, convocou eleições gerais para 28 de abril. Esse é macho. É mesmo? Enfim, esse cara, ele assumiu depois que o Justin Trudeau saiu, né? O Justin Trudeau foi primeiro-ministro do Canadá por quase 10 anos, se eu não me engano. E ele era muito impopular. Ele saiu. E aí, esse cara assumiu, o Mark Carney, a gente vai falar Quem é? quem é, né? Então, ele é banqueiro, investidor, etc. E a eleição tá bem interessante, né? Porque aqui no gráfico você consegue ver que entre julho do ano passado e janeiro desse ano, né? Os conservadores estavam, caraca, despontando uma liderança absurda e tal. Tava com uma diferença de apoio de mais de 20 pontos percentuais, assim, né? Então, 23 pontos, uma coisa absurda, né? A gente chegou a noticiar isso. A gente chegou a noticiar. A gente, inclusive, de certa forma, zicou o Poilievre, né? Exato. E aí, desde que o Trump assumiu... Alguns falam que é tipo, ou desde que o Trump assumiu e começou a fazer ameaças bizarras de anexar o Canadá, ou então desde que o Trudeau saiu, né? Enfim, tá pouco claro até que ponto o que foi, mas provavelmente foi um pouco dos dois. Você vê aqui o Partido Vermelhinho, que é o Partido Liberal, né? Que é o de esquerda. Ele começou a despontar bizarramente e agora ele ultrapassou o Partido Conservador. Então, tem uma possibilidade do partido do Trudeau continuar no poder, mesmo o Trudeau sendo ridiculamente impopular. Um dos líderes mais impopulares do mundo inteiro, né? Pois é, e, cara, eu lembro justamente da gente ter noticiado como, cara, grande reviravolta na política canadense. Políticas do Justin Trudeau pioraram muito a qualidade de vida do Canadá, o país que estagnou economicamente. O crime aumentou muito. O crime aumentou muito, né? Tem crise de habitação também, a decorrência de política migratória, um senso de estagnação, de que as coisas não estão nada bem. E ele, obviamente, agora vai ser repelido nessa grande onda de direita que vai ser carregada pelo Trump. E aí, cara, a maior zicada total da história desse canal. A gente falou, cara, o Pierre Poilievre, o cara conservador... Já tá coroado praticamente. Já tá, é questão de tempo agora, porque o Trudeau vai sair, porque ele tá demasiadamente impopular, e completamente inábil, assim, pra lidar com os problemas do país. E aí o Poilievre só vai assumir, e aí é isso, cara, 1000 anos de paz no Canadá, a trajetória das coisas vai ser corrigida. Lê do engano. Então, enfim, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, convocou domingo uma eleição federal para 28 de abril, né? Então é daqui a um mês, exatamente. Praticamente. Consolidando no calendário outro grande evento enquanto o país passa por um dos seus períodos mais tumultuados e imprevisíveis. Então, o presidente Trump está impondo tarifas ao Canadá e diz que tem mais tarifa vindo aí, e ao mesmo tempo fica ameaçando literalmente anexar o país. Então, o Carney falou que estamos enfrentando a crise mais significativa de nossas vidas por causa de ações comerciais injustificadas do presidente Trump e a ameaça à soberania. Não é verdade, né? Grande parte da crise foi criada pelo seu partido, literalmente. Foi. E aí, enfim, o Sr. Carney, ele é um novato político, mas ele teve uma longa carreira de Banco Central e Finanças. Então, ele foi literalmente banqueiro central do Canadá, foi presidente do Banco Central do Canadá, foi presidente do Banco Central inglês, que é uma carreira colonial, assim. Isso que eu ia falar, o cara é um homem do século XVIII, assim, né? Ele foi... o cara foi presidente da companhia de comércio da Baía do Hudson lá, sei lá, do Rupert, eu esqueci o nome do negócio lá no Norte do Canadá. E aí depois ele, sei lá, um banco da Inglaterra também. Então, é um homem colonial, né? Exato. E aí ele assumiu no lugar do Justin Trudeau. E é isso, né? Esperava-se que ele ia convocar essa eleição, ele não tem um assento no parlamento, né? Porque ele acabou de sair lá do Canadá. E o principal oponente são os conservadores liderados pelo tal do Pierre Poilievre. E, cara, o que aconteceu foi... Esse parágrafo aqui resume muito bem que a postura agressiva do Trump foi uma bênção pros liberais e pro Carney, porque antes do Trump assumir o cargo, os conservadores estavam à frente por... Não é por 2 dígitos, é por mais de 20 pontos, entendeu? Pareceu uma conclusão, já feita, né? Mas... O problema é que os eleitores do Canadá estão cara, talvez o Poilievre seja muito próximo ao Trump, né? E ele não vai conseguir repelir esses ataques, não só econômicos, mas ataques literalmente à soberania. E aí, é isso, né? Eu diria que esse é o grande cenário para a próxima eleição.
E eu acho... É hilário, né? Os canadenses considerarem que o Poilievre tem alguma similaridade com o Trump. O Poilievre, ele é tipo, ele é muito parecido com o Partido Conservador Britânico, assim, né? A política canadense, ela é, né? Enfim, é um país colonizado pelo Reino Unido, né? Um país que foi parte do Reino Unido até muito, muito tarde na sua história, né? Tecnicamente, ele ainda faz parte do Commonwealth, né? Exato. Ele tá dentro... E aí, a marca da colonização anglo, né? O britânico, é que ele deixa como legado, ele acha que a maior conquista civilizacional deles é o parlamentarismo com voto distrital. Então, o Canadá é basicamente uma réplica da política britânica e replica muito em termos de consenso. Então, cara, a gente sempre reporta lá a crise de legitimidade do Partido Conservador, não sabe o que está acontecendo, perde assim por vulnerabilidade, racha, a gente sempre fala isso. Cara, tudo isso é aplicável ao Canadá. Só que o Canadá tá a situação menos crítica, né? É abençoado pela bonança que os Estados Unidos proporcionam. Tá caminhando rapidamente em direção à tragédia, mas... Que eu diria, né? E, enfim, o senhor Poilievre, né? Ele é um conservador tradicional que muito apoia desregulamentação, corte de impostos e abandono das políticas ambientais da era Trudeau. Ou seja, conservador normal, assim. Podia ser a Margaret Thatcher e acreditar a mesma coisa. Para permitir que o Canadá aumente a exploração de seus vastos recursos naturais, predominantemente petróleo e gás. Isso aqui é a política mais óbvia do universo pro Canadá. É surreal que o Trudeau era contra isso, mas tudo bem. Essa é a carinha aqui do Poilievre, né? Então ele é um franco-canadense, pelo próprio nome, deixa isso claro. Parece um chinês canadense nessa foto. Essa foto aqui ele tá meio esquisito mesmo, tá com o olho meio puxado, né? Pois é. A pele dele também é amarelada também, enfim. Não que seja um problema. Exato. O senhor Poilievre também abordou tópicos de guerra cultural, né? E tomou emprestada a linguagem do senhor Trump. Ele ataca práticas políticas como woke, pediu corte de financiamento da emissora nacional canadense, que é tipo a BBC, só que canadense é literalmente CBC, eu acho. E disse acreditar que existem apenas 2 gêneros. Ou seja, caraca, o cara muito radical, muito radical. A extrema-direita tá impossível, mano. Não, você vê que o New York Times não falou que ele é extrema-direita, né? Pra você ver quão moderado ele é, entendeu? Exato, pô. Não, mas eu tô falando, cara, ele é literalmente como se fosse o Partido Conservador Britânico, que não tem particularmente boas relações com o Trump, entendeu? Não. Na verdade, o cara do Trump lá nas Ilhas Britânicas é justamente o Reform, né? Ainda não sabe quem é a cabeça da coisa, mas é a ala lá que protagonizou o Brexit. Aí, porra, não faz o menor sentido, assim, o cara é literalmente um conservador, como você falou, cara, tipo, como se fosse a Thatcher, entendeu? Qual o sentido de aproximar isso ao Trump? O Trump é outra porra, não é completamente diferente, mas é mais extremado nesse eixo aí de costumes, né? É mais resoluto dessas coisas, acredita em postura mais dura contra essas coisas. Só que, cara, o Trump é um nacionalista, ele é um cara meio corporativista, ele é um cara, sabe, ele tem outra cabeça, acredita em outra conceituação de nação, de qual o papel do seu país no teatro nacional, né? No teatro nacional é foda. Mas no International Theater, assim, sim. Né? E o Sr. Carney, por outro lado, está sobre os olhos do público há décadas, mas não em uma capacidade política. Então ele foi governador do Banco do Canadá, significa presidente, né, do Banco Central, durante a crise financeira de 2008 e do Banco Central da Inglaterra durante o Brexit. Desde então, veio ocupando cargos de liderança no setor privado. Se eu não me engano, ele chegou a ser literalmente sócio do Goldman Sachs, que é o maior banco de investimento, é o banco de investimento mais prestigioso assim do mundo. É tipo Harvard, só que no mundo de finanças, mais ou menos assim. Tornou-se um importante defensor do investimento sustentável, então ele é um cara muito de políticas verdes, aparentemente, sabe? Assumindo o cargo de enviado especial das Nações Unidas para ações climáticas e finanças. Então, ele é um cara globalista por excelência, assim. Que ele trabalhou em múltiplos países, setor privado, órgãos supranacionais, assim. Ele é meio que o bicho-papão perfeito dessa Trump, direita mais populista, assim, né? Do que seria o Trump. Enfim. E, ele se mostrou mais cientista do que o seu antecessor Trudeau, mas é mais porque o Trudeau era todo respeito ao Trudeau, um retardado, que ficava falando coisa de tipo... Ele se perdeu no personagem. Cara, o caso mais emblemático, na minha opinião, é que teve uma pergunta que um cara fez pro Trudeau, falou tipo, o que você acha sobre a humanidade, o impacto que sei lá o que vai ter na humanidade? Só que em inglês tem algumas palavras pra humanidade, né? O cara usou mankind, que é tipo man, que significa homem, kind, né? Uhum. E aí o Trudeau interrompeu a pergunta que o cara tá fazendo pra ele. Não, nesse país nós tentamos ser inclusivos. Nós não falamos mankind. Aí você pensa, não, ele vai falar o quê? Vai falar humankind, né? Que é outra palavra que significa a mesma porra. O humankind é humanidade. Exato, o humankind é a humanidade, não é tipo o homem, sabe? O Trudeau falou, não,
people kind. Falou, tipo, sabe? Fidelzinho tava impossível nessa reta Exato. final. Que foi um negócio meio tipo, bro, sabe? Você tá tentando tornar a parada menos machista e você tá só, tipo, inventando uma palavra Só retardando. tosca, tá só retardando uma parada quando já existe humankind, entendeu? Enfim. Só que é isso, né? O Carney... O Carney parece, principalmente no eixo econômico, ser mais pragmático do que o Trudeau, né? Ele sendo... Então, eu tenho minhas dúvidas, cara né? de Porque, Banco por exemplo, Central. ele quer o fim do imposto sobre emissões de carbono para famílias e pequenas empresas e um cancelamento de um aumento planejado de imposto sobre ganho de capital. Bro, ele vai manter imposto de carbono para, tipo, grandes empresas, que também é uma parada muito burra no Canadá, entendeu? Tipo, a economia do Canadá é tipo da Rússia, tá ligado? Por que você faria isso, Deveria mano? ser, né? Mas, tipo, enfim, ele pelo menos... Cara, imposto sobre carbono, sobre famílias, tipo... Sim, Cara, é sacanagem. distópico, assim. É. Num lugar que você precisa ficar com calefação, né? Então, porra... Não, pô, o Canadá tem um Não, clima o Canadá excelente. não. A pegada ecológica de quem mora num lugar que faz menos 30 graus Celsius no inverno é tranquila, né? Exato. Bem light. Ele parece um cara, pelo menos... Mas, cara, o negócio é... Mano, o histórico desse maluco, dele ter participado da ONU, da parada de sustentabilidade, é tipo, cara... É o cara do business. Você botaria fé num cara que participou do negócio da ONU de sustentabilidade pra ele ser menos retardado em ter coisa de sustentabilidade? Sabe? Pelo visto, é o que ele tá vendendo aí, né? É, Ele também se é um cara vocês- meio business, Mas só né? pra deixar bem claro, se vocês estão questionando, como assim? Como vocês estão falando dessas coisas, questionando a política de sustentabilidade do Canadá? O Canadá, ele é o país que tá liderando o mundo nas políticas de sustentabilidade. Vê o último episódio que a gente fez sobre o Canadá, que detalha o desastre que não só é a economia, mas tudo no Canadá ficou na época do Ficou Trudeau, assim. assim. O Canadá foi pro caralho com as políticas loucas do Trudeau, entendeu? Na linguagem popular, como tudo foi merdificado, né? De propósito. E tá muito cedo. Até aquele distanciamento histórico, eu acho que é, enfim, uma futilidade, mas enfim. Ainda não tem distanciamento histórico para as pessoas comentarem, passarem a régua no governo do Trudeau e falar, cara, foi uma bosta. Mas, aguarde, vai acontecer, tá? Exato. Igual vamos fazer isso com o do Obama também. Do né? Obama também. O Obama, cara, a gente já tentou sepultar. Sepultar não, mas deixar fazer a conta ali criticamente no canal Novos Casos, o Brasil não tá muito interessado, não. O Obama precisa ser um santo pra sempre. Exato. Mas é isso. E aí, fora isso, tem o Bloco Quebequense, né? Que é o Bloc Québécois, que são os caras da... Oi? Bloc Québécois. Porra. Que é o partido meio que de independência do Quebec, né? Que é a parte francesa do Canadá. E tem o NDP, que é o New Democratic Party, que é o partido mais progressista. É tipo o PSOL, né? Ele é literalmente o PSOL, talvez mais retardado que o PSOL, que é uma coisa muito difícil de ser. Difícil. Que é liderado por esse cara, Jagmeet Singh. Aí você vê, né? O partido dos caras tá colapsando também. Muitos atribuem a tragédia econômica do Canadá, muitos vulgo, tipo Jordan Peterson, assim, que é o fato que o Trudeau dava muita moral pro NDP, sabe? Que ele fala, tipo, cara, ficava esse Jagmeet Singh, que é um idiota, falando no ouvidinho do Trudeau, tipo... você tem que falar people kind, não humankind. Aí o Trudeau tá... Isso. Ó, tem que impedir exploração de petróleo, tá? Apesar de ser a maioria da nossa economia ser baseada nisso, tem que impedir. O Trudeau, fala mais. Sabe? Cara, você acha que vale a pena mostrar aquelas fotos do Trudeau que explicam por que pra piorar tudo, ele ainda era só um hipócrita? A foto do Trudeau com o Aquelas blackface. fantasias dele? Cara, é porque eu acho tão idiota, sabe? Eu acho isso muito... porque é engraçado. Eu acho engraçado, sabe? mas... Eu, tipo, sinceramente, mano, eu não ligo pro fato que o Trudeau fez blackface ao longo da vida dele. Eu não sabe? acho que é condenável, mas acho que... É engraçado que ele fez muitas vezes. Não, ele tá né? muito feliz, né? Exato. Você vê aqui, ó. E essa não é a única, exato. Tem várias fotos do Trudeau Ele com já fez isso blackface, várias né? vezes, entendeu? Essa foto é sacanagem. sacanagem. Esse é o Jagmeet Singh, tá? Pra galera que não conhece. Mas a parada, cara, é que o Trudeau é o cara que foi... Tem outras, tá? Por algum motivo só tá aparecendo essa foto dele Essa é a aqui. mais engraçada também. Mais uma aqui. Exato, o Trudeau na faculdade usando blackface, né? Isso é outro... Não, Não, esse é outro humano. Enfim. Enfim, Mostra um pouco da hipocrisia progressista. exato, assim. Mas eu achei irrelevante. Ele fez blackface numa festa fantasia, mano. Não, eu não acho... Isso ser um problema ainda, Essa aí. first place. Por favor, se puder deixar essa foto aí. Então, a questão é isso aqui, cara. Não é uma crença de berço, né? Ele aderiu a um sistema de valores pra, cara, galgar prestígio e meio que colocar o Canadá nesse pedestal de pureza, né? Tinha muito desse otimismo canadense que eu achava a coisa mais retardada no mundo, assim, já em 2013, sabe? Que, enfim, um bando de brasileiros
foram pro Canadá no período lá, a política migratória do Trudeau era a melhor política migratória do mundo, aí tinha toda uma leva de brasileiros progressistas que queriam ir pro Canadá. A gente mostrou isso também. Exato, isso aqui é um gráfico do PIB per capita do Canadá versus dos Estados Unidos, né? Comparado com como eles estavam em 95. E aí, tipo, o baseline é tipo, a economia em 95, o PIB per capita dos Estados Unidos é 100 e do Canadá era 100, pra mostrar como os dois países estavam crescendo juntos, né? Então, tava tendo a mesma taxa de crescimento do PIB. Que mostra a interação entre as duas economias também. Exato. Né? Aí, aqui, aí teve a crise de 2008 aqui, os dois PIBs caíram um pouco, aí voltaram a crescer, estavam perfeitamente acompanhados, igual eles ficaram nos últimos 25 anos aqui, aí o Trudeau assume imediatamente de escola, os Estados Unidos continua indo e o Canadá estagna. E você vê, hoje o PIB per capita tá aqui na casa de 135% do que era em 95, que é exatamente o que era quando o Trudeau assumiu. Então a economia ficou de lado. E tem os dados do preço do imóvel no Canadá, que a gente falou no episódio, que é tipo, cara, pra você dar entrada no imóvel no Canadá, não é comprar o imóvel, não. É dar entrada. Você tem que ter, tipo, o equivalente a 30 anos da renda de uma pessoa de classe média alta, assim, sabe? Seria, tipo, sei lá, pra você dar entrada no imóvel no Brasil, ser, tipo, 6 milhões de reais, assim, pra você comprar um imóvel mais ou menos. Cara, tinha uma pessoa que assistiu o canal, ela deixou um comentário uma vez, era uma mulher que morava no Canadá, que foi nessa época aí que eu tava falando, que cara, nossa, o Canadá é utopia na Terra, nossa, nós vamos morar num lugar que é uma merda, que faz menos 30 graus no inverno, mas pelo menos já é direitos humanos. Beleza. Aí uma galera foi, ela falou, mano, 70% da minha renda eu preciso destinar pra pagar a hipoteca da minha casa. Que, cara, isso é surreal, isso não existe, assim. Sim. Cara, outra coisa bizarra do Canadá também é que eles também estão tendo problemas de imigração igual a Europa, né? E o Canadá tá tendo problema com a Índia, cara. Então, quando eu tava pesquisando as matérias aqui pra mostrar pra vocês, tinha uma que eu não separei, mas que literalmente Daquela guerra civil lá que teve? Não. Dos Sikhs contra os paquistaneses em... Tá tendo um problema entre Sikh e paquistanês, né? Duas populações nativas do subcontinente indiano no Canadá. E a Índia, o país Índia, tá se metendo na política canadense, entendeu? O que é o... Serviço secreto indiano, do qual você nunca ouviu falar, cara, parece, né, que foi até o Canadá e sumiu com a liderança lá, mano. Deixa eu ver se eu consigo achar a matéria exata aqui. Tá vendo? O tipo de coisa que tá rolando entre a Índia e o Canadá, que é Canadá expulsa os diplomatas indianos acusando eles de campanha criminal. Aqui, cara, o ativista Sikh. Isso é o mais emblemático. Compreendendo a luta do Canadá com a Índia sobre o assassinato de um ativista Sikh, sabe? A Índia mandou um agente secreto pra matar um ativista Sikh, cara. Pra você ver como que questões étnicas que não deveriam existir no Canadá estão existindo por causa de política mal feita de imigração do Justin Trudeau, tá? Então, isso é só pra subsidiar, porque a galera talvez ainda tenha essa ideia que o Canadá hoje é o que o Canadá era quando a gente era garoto. Que nunca foi, que era uma mentira. Nunca foi. Mas hoje, então, é tipo, cara, desculpa, mano, mas o Canadá tá uma bosta, sabe? Sim, cara, piorou muito. Essa questão toda, cara, dos Sikhs lá é surreal, assim. Tipo, eu lembro, a gente teve aula de geografia há muito tempo, eu lembro que o professor usava Caxemira como exemplo de um lugar que nunca vai ter uma resolução geopolítica, assim. Porque, cara, é contestado entre, tipo, a Índia proper, né, hindu, o Paquistão muçulmano, e tem os Sikhs lá que são endógenos da Caxemira. E aí falava, cara, só nunca vai ter uma resolução, porque ninguém vai desistir disso. E aí, cara, você tá vivenciando esse problema no Canadá, imagina aquele climinha ali quase polar, e aí tá tipo porradaria entre Sikh e paquistanês nas ruas da tua cidade, porque, sabe, é surreal, assim, surreal. Exato, e aí as eleições no Canadá, elas são iguais na Inglaterra, então maioria simples, distrital. Então você tem vários distritos, cada distrito tem uma pessoa que se candidata, e aí no final das contas, o partido que tiver mais assentos leva o primeiro-ministro, basicamente, né? Às vezes tem que fazer coalizão. E é isso, né? Esse gráfico aqui deixa bem claro que, cara, os liberais, eles estão na frente pra eleição geral, assim. Exato. E talvez eles consigam ganhar, né? Isso aqui é pouco claro. Pode ser o caso dos liberais não conseguirem ganhar por causa de... assento. Por causa de divisão de voto em distritos específicos, né? Porque os liberais, eles dividem voto com o NDP, que é o partido mais da esquerda. E no Quebec, eles podem dividir voto com o Bloc Québécois também. Parece pra mim que, enfim, o que motivou essa ascensão bizarra do Partido Liberal é justamente, cara, a ideia de que, cara, o Trump é uma ameaça à existência do Canadá, à segurança nacional do Canadá. E aí tá rolando um movimento de pragmatização da esquerda. Então,
pô, aquela parcela lá de canadenses que votavam, puta, no NDP, elas estão lentamente migrando pro Lib. Lentamente não, né? Migraram bem rápido aí. Você vê que o NDP caiu. Tipo, 2 meses, né? Exato. O NDP, cara, caiu drasticamente, o Lib subiu drasticamente. Claro, também tem por detrás disso um movimento de motivar as pessoas a votarem no Lib, né? É aquilo lá, eu saí do não sei, ou não quero saber, ou então, vou votar nesse Poilievre, esse cara é muito parecido com o Trump. Tudo isso está incentivando essa ascensão bizarra do Lib. O que pode acabar salvando o Partido Conservador é justamente que tem uma concentração urbana, né? Tipo, não é como se o Canadá, igual os Estados Unidos, tivesse um countryside, assim... Já tivesse uma população rural muito grande, né? Exato. O Canadá é inabitável, né? Tipo, 95% dele é, tipo, gelo, é inabitável. E aí o voto realmente é muito concentrado nessas cidades grandes. Mas essa concentração do voto urbano pode, igual nos Estados Unidos, produzir aquele tipo de efeito lá, que foi tipo Trump em 16, né? Exato. Que é tu ganhar pelo colégio. Outra coisa que é interessante o New York Times pontua aqui que o Mark Carney, ele não tem experiência política, então ele nunca fez uma campanha, então isso pode atrapalhar a campanha, enquanto o Poilievre, ele é mais experiente nesse tipo de coisa. Né? E além disso, o Carney, ele não fala francês com sotaque adequado. Aí você pode estar pensando, caralho, foda-se, né? Eu também não falo francês com sotaque adequado, mas... Falo com sotaque haitiano, falo. Você fala, né? Você fala inglês com sotaque dominicano também. Enfim. Falo. Parece que no Quebec é importante você falar francês perfeito. Porque senão eles vão ter a ideia de... Perfeito não. Primeiro, não existe um cara não falar francês. Isso não é nenhuma possibilidade pra você virar primeiro-ministro do Canadá. Muita gente descobrindo aí que o Quebec integra o Canadá, né? O Canadá é um país que tem 2 línguas, tem uma certa autonomia regional. E se você falar francês com sotaque de anglo, né? O sotaque da população inglesa do Canadá, os caras do Quebec vão tipo, eu não quero ser dominado por esses ingleses malditos, entendeu? Isso é uma coisa que pode prejudicar o Carney, né? Em contrapartida, o oponente dele é o Pierre Poilievre, né? O homem franco-canadense. Fala um francês que é parfait, né? Exato. E outra coisa que pode... e é isso, são essas duas coisas que podem atrapalhar ele, né? Três coisas, na real. A falta de experiência dele com campanha, talvez ele tenha uma fraqueza no Quebec, e talvez o Lib rache voto, e aí nessa divisão urbana-rural, eles acabem se ferrando... dividindo o voto com o NDP, com o Bloco Québécois, com o Partido Verde, que existe também, né? Que é surreal, né? Tipo, tem um partido conservador e tem, tipo, 3 partidos de esquerda. O Canadá é utopia, cara. E migra pro Canadá assim, vai lá. Acho que só pra fechar o episódio é aquilo, né? É verdade. Se tem uma coisa... Mas é aquilo, o vento também está favorecendo lideranças globais que estão... tentando contrapor o Trump. Então, cara, na lista aí, Macron na França. Exato. Esse gráfico aqui, ele fala que os líderes ao redor do mundo tiveram um aumento na sua aprovação desde que o Trump chegou na Casa Branca. Então, a ideia cara, o Trump, ele tá fazendo várias coisas muito controversas, então... Cara, falar em anexar o Canadá é bizarro, né? Mesmo se não fosse anexar o Canadá, só de você botar tarifas econômicas já é bizarro, porque são 2 parceiros econômicos de longuíssima data e tal. É a mesma coisa. Né? Fora isso... ele fala brigar com Zelensky, esse tipo de coisa e tal, faz com que opositores do Trump aumentem de popularidade. Então o Macron aumentou um pouquinho, então o Macron tava com uma positividade líquida, né, de 60%, Sim. 60 pontos negativos. A gente sempre defendeu que o Macron é um dos casos que não precisa, né, na verdade. Porque ele não precisa ser aprovado, ele é um cara que manobra as facções como se fosse... água, né? Ele é um manipulador mestre, assim, de cara, um dos grandes craques, assim, do sistema democrático. O Keir Starmer deu um peidinho pra cima pra você ver como o Keir Starmer, ele é um cara ruim, né? Aí o Trudeau, que talvez seja do país mais atacado pelo Trump, subiu muito, né? Então, tava 50 pontos no buraco, ele foi pra quase 0-0, e o Carney, que assumiu depois dele, já tá com uma positividade... Já veio com um legado mais positivo, né? Exato. E aí, de novo, Zelensky aumentou, a Sheinbaum, que é a presidente do México, outro país... atacado pelo Trump, aumentou também. O da Sheinbaum não aumentou tanto porque, caralho, também, já tava positivo, né? Muito positivo, né? Ela é surreal. Hoje ela talvez hoje seja a líder global com maior aprovação. Não. Então, o Nayib Bukele perguntou pro Grok ontem, e aí ele falou, Cláudia Sheinbaum. Mentira, sério? Ele foi mogado. Sim, mano. É isso, né? Acontece também. IA erra, né? Claramente é o Nayib Bukele e você não pode ser o contrário, senão você vai preso. Brincadeira. Não tá assim em El Salvador, não. Exato. Mas aquele gráfico do The Economist... do Financial Times. Do Financial Times. Ele contrapõe um pouco do que a gente disse quando o Trump ganhou. Né?
Vocês falam, vocês acertam muito, tem que fazer a meia-culpa também. Sim. Isso aí a gente falou, Trump foi eleito. Grande vento pra direita dissidente global. Não. Parece que não, né? Parece que o egoísmo do Trump tá drenando, na verdade, a possibilidade de mudança em outros lugares do mundo. Mais um erro, mais uma crítica aí, o Donald Trump. Tá errado, Donald Trump. Exato. E o cara que mais vai se ferrar com isso é esse homem aqui, né? Porra, é isso aí. O franco-canadense chinês, né? O Pierre Poilievre, que tava coroado. Eu vi uma entrevista dele com o Jordan Peterson. O Jordan Peterson já tava falando com ele, tipo, cara, olha só, tu já ganhou. Não foi a gente que zicou, então. Foi O Jordan Peterson tava tipo, tu já ganhou, vamos lá. Mano, tu é o cara. O que você pretende fazer? E aí? Por que tu já não começa a governar agora? Zicou, mano. E aí agora ele, mano, vai ficar de fora, vai ficar chupando o dedo de fora, mano. O Pierre Poilievre é o Vasco dos líderes mundiais. Ele é, mano. Ele é o eterno vice. Mas, cara, enfim, por outro lado, cara, é triste, né? É triste. Eu nunca vi uma reviravolta tão rápida. Tão rápido. Eu nunca vi alguém tirar o doce da boca da criança com tanta violência e velocidade, politicamente, é claro. Sim. Isso é surreal, entendeu? Cara, eu vou até aumentar isso aqui, cara. Isso aqui aconteceu em 2 meses, cara. Foi janeiro desse ano, o Lib tava na menor polling que ele teve e, mano, já virou. Foram... Cara, como os jovens diriam, né? Eu não diria, mas os jovens diriam. Cara, sobra nada pro Betinha. Entendeu? It's over pro Beta, entendeu? Não tem jeito. Talvez ainda tenha. Não, eu tô brincando. Sim, a gente falou, cara, tem alguns elementos que vão contra... que desfavorecem o Carne, mas... Cara, sei lá, mano, tem uma sensação o Poilievre tinha que dar um jeito de entrar em comunicação com o Trump e falar, porra, Trump, por um mês. Um mês só. Vamos fingir que a gente vai brigar. Exato, a eleição é em abril, Trump. É um mesinho, tá? Vamos fingir que a gente vai brigar. Mas, cara, sei lá, talvez o Trump queira briga, né? Eu não sei, cara. Eu ainda não entendi. Eu também não entendi isso. Eu não entendi. É insano. Eu não sei o que o Trump quer com o Canadá ainda, né? No início eu achei que ele tava brincando, mas ele deu uma declaração de que ele não, na verdade eu não tô brincando. O Canadá faria uma linda adição para a nossa Federação de Estados. Eu fiquei... O cara tá realmente pensando em conquistar o Canadá. O que vai acontecer aí, maluco? Mas enfim. É isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br que lá tem mais uma novidade. Agora lá vai ter um link pra nossa loja de camisas também, que é lojanc.com.br. Tem umas camisas legais de estampa clássica, de obra de arte e tal. E algumas coisas do canal também, né? Então tem o logo do NC Show, que é o Janus, o deus da passagem das coisas, né? Da romano. Tá bem legal, vale a pena dar uma olhada. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, né? Exato. E ficar bonito, né? Exatamente. Perder esse look de filho de vó. Exatamente. Arranjar uma namorada, né? Uma supermodelo, né? Enfim. Você pode apoiar nosso trabalho assinando também o programa de membros ou o NC Plus, que o programa de membros é R$12, que você tem acesso a nossas perguntas e respostas, e o NC Plus é R$25, e você tem acesso a umas discussões mais filosóficas, assim, mais aprofundadas. E fora isso, nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!